Aí está ela, Olá. Adriana Verdier. Sim, Muito bem, Adriana, seja muito bem-vinda ao Pode Viajar. muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Que bom que funcionou. Funciona a vida, É. Adriana, uma das coisas que eu mais amo nesse podcast é a vida real que ele representa. Semana passada, Adriana, meus cachorros fizeram um inferno em casa, minha esposa não estava em casa para cuidar deles, eles latiram e latiram, mas é assim, a vida é assim. Tem vezes que é mais fácil e tem vezes que é mais difícil, mas o que importa é a gente persistir e no final dar certo. É isso aí. Tudo bem, Adriana? Como é que você está? Eu estou falando hoje com uma autoridade, pessoal. Primeiramente, é uma autoridade, é a vereadora da cidade de. Eu adoro errar nas pronúncias. Paudens. Poder. Podé. Jesus Cristo. A Adriana, a vereadora, ela vai ser empossada em junho, Adriana, é isso mesmo? Chiquérrima. Isso mesmo. Teve eleição local, né, em vários municípios. E já fazia muitos anos que eu queria tentar, né? E aí esse ano as minhas filhas estão um pouquinho mais crescidas, então tem um pouquinho mais de tempo. E eu falei, vou tentar. E agora não foi muito difícil a eleição em Podé, porque Podé são 1.500 habitantes, Ok. faz parte da Grande Lausanne, né, que é a cidade principal, e eram 58 vagas e só 47 candidatos. Então não tenho Certo. muito mérito nisso, mas o mérito vai é depois, no Eu acho trabalho. que o mérito, num mundo tão difícil, de a gente corre por conquistar as nossas coisas e olhar tanto para o nosso umbigo, eu não estou culpando ninguém porque a vida é assim mesmo, mas o mérito é a pessoa que se dispõe a trabalhar pela comunidade de uma maneira séria. E eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho incrível aí em poder. É, francês é difícil, né, Adriana? É poder. Ok. É só Eu fazer tenho. biquinho, só fazer biquinho. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho incrível, então, desde já, o Pode Viajar deseja muito sucesso para você nessa nova missão aí. É muito legal. Ser político, nós brasileiros somos mal acostumados por um mau jeito do político, mas o trabalho político ele é muito importante e é muito legal quando as pessoas se dispõem a fazê-lo com seriedade. E eu tenho certeza que é o seu caso. E como é que você foi parar aí em poder na Suíça, Adriana? Me conte. Então, eu na verdade não cheguei em Poder, né? Você falou 12 anos, eu moro aqui há 21 anos. Acho que você trocou 21, dois acho que você por colocou um. alguma coisa em 20. relação à eleição de 12 anos, alguma coisa assim. Ah, vinte e pode um ser. Ah, anos. sim, depois de 12 anos aqui, eu pude pedir a naturalização e Ah, você é virar suíça, cidadã verdade. suíça há 12 anos, Sou então acho que é cidadã isso. suíça, não há 12 anos, eu sou cidadã suíça desde 2018 e a gente conseguiu depois de 12 anos morando aqui, Ah, né? legal, faz sentido agora. 21 Sim. anos então. 21, eu cheguei em 2005. Na verdade, eu saí do Brasil em 2002 para passar 6 meses em Paris, fazer um mestrado, um intercâmbio entre a PUC e São Paulo. Eu fazia relações internacionais na PUC e aí tinha um intercâmbio em Paris, na uma universidade, uma que chamam de grande escola, né, Grande École de ciências políticas. E eu nunca tinha ido à França e falei, quero muito ir. E fiz esse intercâmbio. E quando eu terminei os 6 meses, eles falaram: se você quiser ficar mais 2 anos, você pode conseguir o diploma de mestrado, né? Aí eu falei: ótimo. Aí eu fiquei em Paris mais 2 anos. Gostei muito da vida como estudante em Paris. E tinha um grupo já de brasileiros que morava lá, inclusive na minha faculdade. E aí eu voltei para São Paulo para terminar a PUC, tinha alguns créditos ainda que eu precisava terminar. Fiz um estágio para conseguir o diploma de mestrado na França, então foi tudo meio que combinado. Certo. E aí eu queria muito continuar ainda na Europa e eu queria seguir essa carreira de relações internacionais. E o grande centro aqui na Europa é Genebra, né? Que é a sede europeia da ONU, tem várias ONGs, várias organizações internacionais. Então eu consegui um estágio na época numa uma organização, era uma pequena ONG que cuidava de diplomatas de países como é que é em português? Least Developed Countries, né? Tem uma sigla em português, agora esqueci o nome. Países menos avançados, eu acho que é assim. País em Enfim, desenvolvimento? não, mas são países menos do que países em desenvolvimento. É o tal do Least Developed Countries, que é realmente alguns países na África, Coreia do Certo. Norte. Tem um termo, nem sei se usam mais hoje em dia, isso já faz 20 anos, mas um termo para países que são realmente mais atrasados, vamos dizer assim. Uhum.
E era muito interessante porque a gente recebia, então, um grupo de diplomatas, por exemplo, dos países da região dos lagos, dos grandes lagos na África, Coreia do Norte, eles vinham, ficavam um mês em Genebra, e de manhã eles tinham aulas teóricas de diplomacia, economia internacional, direito internacional, e à tarde a gente acompanhava esses diplomatas nas diferentes agências da ONU, para eles conversarem com pessoas que trabalhavam nessas agências, e para mim foi uma Uhum. experiência maravilhosa, né, Você enquanto conheceu gente estagiária. do mundo inteiro. Conheci gente do mundo inteiro e foi realmente isso que me motivou a ficar na Suíça, porque eu tinha essa vontade de trabalhar com temas internacionais, aqui era o hub, né, da Europa para tudo isso. E aí eu consegui, depois que terminou o estágio, eu consegui um trabalho numa outra organização, que eles chamavam mais como se fosse um think tank, né, que é uma organização que faz pesquisa e faz também eventos. E eles precisavam, na época, de uma pessoa que falasse português, porque eles tinham uma publicação sobre comércio internacional em português. Eles tinham em várias línguas, chamava Bridges, né? Pontes entre o comércio e o desenvolvimento sustentável. Eles tinham a publicação central em inglês e eles faziam em várias línguas também. Tinha em Uhum. espanhol, tinha em francês, e tinha em português e em russo. Eles precisavam de alguém que falasse português para poder meio que fazer a publicação, né, em português, e tinha uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Então casou direito assim com o meu background, né, internacional, mas sendo brasileira também. E fiquei 6 anos nessa organização. E foi muito, Caramba. muito legal em Genebra. E aí conheci nesse meio tempo, em algumas das reuniões que eu ia bastante, uma pessoa que trabalhava no escritório da Vale, né, aqui na Suíça. A Vale tem um escritório comercial já aqui há muitos anos. E ele estava precisando de alguém também, né, para a área de relações externas. E durante um tempo foi até engraçado, porque ele não conseguia, essa pessoa que me contratou, não conseguia me dar uma posição fixa, assim, ele conseguia me dar uma posição temporária só. E eu falei, eu não quero abandonar o meu outro emprego que já é certo para pegar uma coisa Certo. incerta. Então, durante 6 meses, eu tinha o que a gente fala em francês, deux casquettes, dois bonés diferentes. Então, sei lá, 2 dias e meio por semana eu trabalhava na ONG e 2 dias e meio por semana eu trabalhava na Vale, que era Ok. considerada por muitas ONGs, assim, os malvados, né, da indústria, toda essa questão. Você estava em uma linha bem tênue aí, Adriana, bem Tava, e foi tênue. muito legal, porque eu ia praticamente nas mesmas reuniões, mas um dia eu estava com o chapeuzinho da Vale e outro chapeuzinho do ICTSD, que era uma ONG. Era E como, para quem não depois, é bem habituado com a Vale, o que que a Vale faz, é como se a Adriana um dia fosse do Corinthians, outro dia ela fosse do Palmeiras. É mais ou menos isso que ela fazia. exatamente. E aí entra toda a questão diplomática, né? Você tem que ser muito diplomática, não pode, né? Tem que ver o que fala e tudo. Então, eu sempre gostei muito. Na verdade, meu sonho era ser diplomata brasileira, mas quando eu descobri que eu tinha que morar um tempo em Brasília, eu desisti, enfim. Enfim, mas era um Maravilhoso. sonho. Eu acho a carreira de diplomata linda, linda, Eu linda. Eu também, acho eu também. incrível. Era o meu Mas eu sonho. não sabia que tinha essa obrigatoriedade de Brasília, então Sim, talvez eu entenda o seu ponto. também. Não, que é muito legal, mas enfim, depois pensei na vida, como hoje eu sou mãe, né? Eu queria ter uma família também, eu falei, deve ser mais complicado. Enfim, mas eu pude trabalhar com muitos diplomatas brasileiros em Genebra, conheci gente muito legal, então eu consegui realizar meu sonho de uma outra forma, né? Incrível, incrível. E aí eu fui, aí, só para terminar essa história, aí eu Claro. consegui finalmente uma vaga, uma posição fixa na Vale, larguei de vez a ONG e fiquei quase 10 anos na Vale. Caramba. E foi uma experiência maravilhosa, nunca tinha trabalhado no setor privado, e você está trabalhando, na verdade, no Brasil, mas sentada na Suíça, porque a Vale já faz muitos anos que eu saí, mas era uma empresa ainda bastante, com muita hierarquia, né? Uma grande, não é mais uma estatal, obviamente, mas tem muito Ainda é dessa uma gigante. Nossa, gigante, é exatamente. gigante. E aprendi muito, fui a Carajás, visitei Mina, olha, foi uma experiência maravilhosa, gostei muito. Aí eu virei mamãe e fiz um outro trabalho, que eu também não conhecia. Mais do que importante, mais do que. Como é que Mas, foi essa transição de sair das reuniões com os suíços ou com o povo do mundo inteiro? Às 9 da manhã, era às 9 da manhã, e aí você começou a se reunir com os brasileiros na Vale, que é às 9 da manhã, às vezes é às 9, mas muitas vezes é 9h10, às vezes é não, 9h15. às 9 o pessoal tá indo no café pegar um café antes de começar a reunião, né? Café Exatamente. com pão de queijo, porque na Vale tinha tudo. Inclusive tem uma empresa
que abriram aqui brasileiro, uma delícia. Vou fazer propaganda, chama Boule d'Or, bola de ouro. E se fazem pão de queijo com o queijo gruyère, que é maravilhoso. Olha, deu super certo. Parabéns Eles para eles. casaram a cultura brasileira com o que tem de Sim, bom na culinária francesa e, meu Deus, isso culinária deve ser suíça. muito bom. Sim, com Suíça, queijo Suíça, suíço. deve ser maravilhoso. É muito gostoso. Como é que foi essa transição para você? Porque, assim, brasileira, você já sabe como é a cultura, mas você já estava um bom tempo na Sim. Europa. E aí você volta, vamos dizer que você deu um passo de novo para o Brasil, trabalhando na Vale. Como é que foi essa mudança, assim? Foi bem interessante, culturalmente falando. Agora, a Vale aqui não tem só brasileiros, né? Uhum. A maioria das pessoas é do Brasil e tem alguns suíços também. Então, nas reuniões, tinha os suíços que chegavam 10 minutos antes, das 9, e tinha os brasileiros que chegavam um pouquinho depois. Conta para Então, nós, eles ficavam muito bravos de ter que esperar, não? não, porque como eles já sabiam dessa cultura, eles já se acostumaram. E o chefão aqui no escritório era sempre um brasileiro, então estava tudo bem. Se o chefe é brasileiro, não tem problema. Muito bem, muito bem. Leandro, vamos voltar lá em 2005, quando você sai de Paris, Sim, já imagino eu falando francês sim. fluentemente, e chega para morar na Suíça. Aí você chegou, vamos voltar lá, puxa sua memória lá atrás, para um brasileiro que hoje, eu imagino que as paisagens em si não mudaram muito, a parte natureza, que é uma das coisas que faz com que, que valorize ainda mais o país, eles preservam a natureza de uma maneira incrível. Como é que foi para você chegar e olhar? Provavelmente você já tinha passeado, talvez viajado antes, e aí foi morar. Falou, poxa, agora aqui, olhava para os Alpes e falava, eu moro aqui. Sim, eu me senti muito bem. Realmente, eu gostei muito, como eu te falei, de morar em Paris, mas é aquela coisa mais cidade, né? Você pega metrô, pega ônibus, você tá ali, apesar de ser uma cidade, claro, maravilhosa, né? Arquitetura lindíssima. Aqui era a parte mais de natureza que realmente me encantou, né? Esse lago que a gente mora na beira do lago, tanto em Genebra quanto agora em Podé ou Lausanne, onde eu moro nessa região, é o mesmo lago. É um dos maiores lagos da Europa, inclusive, né? São 73 quilômetros de ponta a ponta. Uau! E realmente parece um mar, né? Quando você olha assim, tem até gente que fala, o mar. Fala, não, não é mar, é lago. As pessoas esquecem às vezes que não é mar. Então, o que realmente me encantou no início foram essas paisagens. Eu tenho hoje em dia uma paixão assim por montanha, né? Tanto no verão quanto no inverno. No verão fica cheio de flores, aqueles gramados que a gente vê em filme, é igualzinho, né? Flores coloridas, você vai passear as vaquinhas com sino. Realmente É o que um cartão postal, é um cartão é o postal. Você cartão vive num postal. cartão postal, mulher. Vive, é impressionante. Realmente a gente vive e hoje em dia, como guia, os clientes falam a mesma coisa. Olha, impressionante. Qualquer lugar que a gente olhe, é realmente um cartão postal. É muito bonita a natureza aqui. Como é que é a Adriana, estudante da PUC, que depois foi fazer um mestrado, que depois foi trabalhar na Vale, se tornou guia na Suíça? Então, essa parte de guia é relativamente nova, agora são 3 anos, né? Aí eu parei de trabalhar entre um período, fiquei um período, uns 4, 5 anos só como mãe, que foi muito bom eu poder ter essa oportunidade com as minhas filhas pequenininhas. E aí eu tinha uma amiga que já era guia, e eu estava buscando, como minhas filhas começaram a escola, eu tinha mais tempo livre, e eu gostaria muito, eu queria voltar ao mundo do trabalho, mas eu não queria voltar a um escritório, a uma coisa assim mais formatada, que tem que estar no escritório das 9 às 6. Eu queria uma coisa flexível, uma coisa que Uhum. me desse muito prazer. Se possível que eu pudesse conhecer gente, porque eu adoro estar em contato com pessoas. Adoro viajar dentro da Suíça também. E aí eu tinha uma amiga que sempre me falou que ela era guia e tal. Aí um dia eu falei, mas vem aqui, me conta direito essa história. O que você faz realmente? Ela me contou, eu falei, nossa, que legal. Acho que eu adoraria fazer isso. Ela falou, olha, eu acho que é um bom momento, porque eles estão expandindo o turismo de Lausanne, da cidade, né? O órgão oficial de turismo, estão expandindo, estão contratando novos guias, mas nem sei se já fechou. Aí eu falei, vamos tentar? Aí ela pegou, mandou um e-mail para a gerente, eu fiz uma entrevista de telefone, ela me adorou, porque eu falo 5 línguas, então eu estava precisando de gente que falasse, né, várias línguas e tudo. E eu entrei, fiz a formação, foi super legal, aprendi muito sobre história, geografia, tem a parte também mais assim, mais teórica. A gente tinha aulas, por exemplo, com uma moça que ensinava como você tem que lidar com, por exemplo, clientes ou turistas que sejam mais chatos ou com problemas que possam aparecer. Então teve essa parte também.
E tem muito que você aprende seguindo outros guias mais experientes que você, então fiz Sim, muito isso também. E comecei assim, fui me lançando e hoje em dia eu brinco com as pessoas, eu falo, olha, para mim é o que a gente chama em inglês, fala International Relations Revisited, né? É revisiter, né? É como se eu estivesse fazendo relações internacionais, mas de uma outra maneira. Então, continuo ainda na minha área, muito mas com legal. flexibilidade e conhecendo pessoas super legais todos os dias. Pessoas que estão Sensacional. felizes, porque elas estão de férias, estão viajando, então é Claro. raro. Sempre tem um outro meio chatinho, claro, né? Sempre tem. Mas a maioria das pessoas está sempre bem, sempre feliz. E adoro o que eles estão vendo. Então, para mim é maravilhoso. Estou muito contente. Esse chatinho, Adriano, sabe por que que ele existe? Porque senão sua vida ia ser perfeita, Adriana. E tem que ter esse chatinho, porque nada é perfeito. Não, eu tô brincando. Adriana, é sensacional. Toda a tua experiência é incrível. Por que que eu falei da culinária francesa? Porque aqui nos Estados Unidos tem muita gente que vai esquiar na Suíça e na França, ou na Itália, porque é mais barato do que ir para o Colorado. Então o pessoal vai para a Europa e sempre tem a pergunta: ah, eu fui para a Suíça. Aonde? Qual Suíça que você foi? Qual lado da Suíça? Então, explica para nós um pouquinho, por favor, como é que é essa divisão aí italiana, francesa, como é que funciona isso e como é que isso funciona na prática? Às vezes eu estou numa rua que eu estou numa divisa, eu não sei, e aí de um lado é francês, do outro é italiano, como é que funciona isso? Não, é bem isso. Ah, bom, a Suíça é dividida em 26 estados, que a gente chama cantões, né? Desses 26, 19 tem língua alemã como oficial. 19 são Seis, alemãs. 19. A maioria realmente é alemão, tanto que mais ou menos 62% da população, nas estatísticas, fala alemão. A parte francesa são 6 cantões. Desses 6, tem 3 que são bilíngues, como você estava falando agora. Então, por exemplo, você está no cantão de Friburgo, é ou Friburgo ou Freiburg, em alemão. E aí você tem uma hora que tem uma divisão, uma divisa. Então, tem uma rua que fala alemão e a outra fala francês. É bem assim. Isso é literalmente assim. E Literalmente. aquele, assim, por eles viverem na fronteira, vamos colocar assim, uma fronteira interna ali imaginária, ou não tão imaginária, provavelmente eles conseguem se comunicar. Mas para alguém que Sim. chega de fora, deve ser muito estranho, ainda mais um brasileiro que vai, que às vezes só fala inglês, ou está aprendendo inglês, ou não fala nada. E aí como é que se vira nessa loucura toda? Ah, se vira. Se, Se tem que vira. se virar. Tem que Eles se são virar. receptivos, Adriano. O suíço é Sim, receptivo. sim. O suíço, assim, tem o suíço mais fechado, tem a que a gente chama de Suíça profunda, que é bem os cantões mais tradicionais, por exemplo, Appenzell é um cantão muito antigo, inclusive nesse cantão de Appenzell, você ainda tem a votação, que chama em alemão Landsgemeinde, que em vez de você votar usando um papel, por exemplo, eles vão numa praça central e eles fazem votação, você levanta a mão, tipo, o cara pergunta, vocês são a favor ou contra mudar, não sei, uma praça aqui, fazer uma reforma. E aí todo mundo levanta a mão e uma pessoa conta. Então ainda existe cantões muito tradicionais aqui Que na Suíça. maravilha. Isso é Então, maravilhoso. não, é muito legal. Então, nesses cantões as pessoas são um pouco mais fechadas. Já Genebra, Zurique, mesmo Lausanne, tem por volta de 30 a 40% da população de estrangeiros, principalmente pessoas que vêm da França ou da Alemanha ou da Itália. Então, acaba sendo mais cosmopolita e mais receptivo, né? Então, dependendo de onde você está na Suíça, você tem a pessoa, né? A cultura mais fechada e a cultura mais aberta. Tem dos dois. Como é que é essa? São muitas pessoas de outros países e eles estão aí normalmente para fazer acordos, no bom sentido. Então Trabalhar. a gente tem a sede da FIFA, a gente tem a sede da ONU na Europa, como você falou. Eu tenho certeza que tem milhões e milhões de outros órgãos que eu não conheço que têm sede aí, porque, se salvo engano, a Suíça não tem exército. Então, se acontecer alguma coisa, vocês têm A Suíça bunker para tem se exército. esconder. Tem Não, eles exército. têm exército. Tem sim. A Tem guarda serviço suíça é da militar. Suíça mesmo, do Papa, certo? É da Tem Suíça há uma história muito, muito maravilhosa da tempo. guarda suíça. Sim, sim, sim. Então, por que que a Suíça tem essa neutralidade? Por que que chegaram na Suíça? A Suíça está no meio da Alemanha, Itália, França, Áustria. Um problemão o geográfico nesses tempos. Se a gente pensar 100 anos atrás e voltar para hoje, com toda essa loucura geográfica, guerra e coisa arada, a Suíça está mal Sim. localizada. Por que É, que chegaram na Suíça? assim, a Suíça está muito, na verdade, protegida pelos Alpes. Tem essa questão geográfica, né, que protege a Suíça. Então, a Suíça, na verdade, ela começou oficialmente, né, vamos dizer assim,
com 3 cantões que se uniram em 1291, que é o cantão de Uri, cantão de Schwyz e Unterwald, que hoje em dia é Obwald e Nidwald, mas Uri e Schwyz existem ainda. Eles resolveram fazer um acordo, um pacto federal para se proteger justamente de invasões de outras regiões. Né? Na época não tinha França, não tinha Alemanha, ainda não tinha Itália. E aí, com o passar dos séculos, as outras regiões, os outros cantões foram se unindo a esse pacto. Até os anos 70, onde o último cantão, que é o cantão de Jura, se uniu à Confederação Suíça. Agora, e formou 1970. os 26 estados. Na verdade, o Jura fazia parte do cantão de Berna e tinha essa questão de uma parte ser de cultura francesa e outra alemã, e aí eles resolveram dividir e ficou o Jura mais francês e Berna como alemão. Então, toda essa questão, sim, da neutralidade nas duas guerras, né? E hoje ainda existe isso. Um pouco menos, eles começaram já a se posicionar um pouquinho, né, nesses últimos conflitos, mas ainda oficialmente é um país neutro, e por isso que a gente tem a ONU aqui, tem, por exemplo, uma outra organização importante que tem aqui, é o Comitê Internacional Olímpico, que tem sede em Lausanne. Claro, claro. E por que ele está em Lausanne? Né? Ele foi transferido para Lausanne em 1915, foi criado em Paris em 1894. Por conta da Primeira Guerra Mundial, o Pierre de Coubertin, que é o fundador do Comitê Olímpico, resolveu transferir para Lausanne porque era neutra. Então, graças à neutralidade suíça, nós temos a sede do Comitê Internacional. Maravilhoso, maravilhoso. E a quarta região que eu não terminei, que é a região italiana, a terceira, desculpa, que são 8% da população, mais ou menos, que fala italiano, um cantão, que é o Ticino, e tem a quarta língua. Você sabe qual que é a quarta língua na Suíça? É com F o nome. Eu pesquisei, mas agora eu não vou lembrar. É difícil, é muita língua. Em francês a gente fala romanche, né? Romanche, eu li isso aí, romanche. É uma língua eu acho muito legal. Um dos meus sonhos é um dia aprender um pouquinho também. Porque ela tem uma origem de latim. Então, a gente que fala português ou quem fala francês, você entende algumas palavras. Para mim, ela é uma mistura de alemão, italiano, latim, português, francês. Caramba. Sabe como é que fala bom dia em romanche? Olha que lindo. Como fala bom Alegra. dia? Alegra. Maravilhoso. Não é lindo? Maravilhoso. E essa é uma língua falada só por mais ou menos 40 mil habitantes. Meu Deus, as pessoas precisam aprender isso para não deixar morrer? Eles estão fazendo, eles têm toda uma iniciativa no cantão dos Grisões, onde tem Davos e Samoritz, que é um cantão realmente rodeado pelos Alpes. Então, como a Suíça era parte do Império Romano, ficou o latim ali e ficou uma língua que meio que se desenvolveu pouco e realmente da geografia do lugar, entendeu? Ficou o romanche ali, só ali, por conta dessa geografia dos Alpes. E é um idioma oficial do país, né? Junto com os outros três. É oficial, tanto que no parlamento você pode falar romanche com alguém, outro responde em alemão, em francês ou em italiano. As leis também podem ser escritas em romanche. Um suíço, naturalmente, ele vai ser poliglota. Bilíngue, né? Pelo menos 2 línguas oficiais, o alemão e o francês. E o inglês também eles aprendem. Então, as crianças na escola, 80% do tempo eles estão aprendendo idioma. Não, estou brincando, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Como é que é o dia a dia de um país tão complexo e incrível ao mesmo tempo, Adriano? Vocês andam de trem, vocês vão ao mercado? Como é que é tudo isso aí na Suíça? Sim, sim, a gente faz tudo que todo mundo faz. O transporte público é realmente muito, muito reliable, né? Muito confiável, né? A gente sabe que horas sai o trem e você sai naquele horário, o trem sai às 2h03, você tem que chegar na estação pelo menos às 2h, porque você tem que estar dentro do trem. Às 2h03 ele está saindo, né? E é raro atrasar. Quando atrasa 5 minutos, você já vê as pessoas bufando na estação de trem, porque não é usual, não é normal. Como às vezes outro dia eu estava na Itália, na França. E aí o trem estava atrasado, 30 minutos, 40, e isso aí ia mudando, assim, entendeu? E todo mundo ali acostumado com aquilo. Eu falei, eu não estou mais acostumado com esse tipo de coisa. Mas funciona super bem, seja o ônibus, os barcos também nos lagos são considerados transporte público. Muitas vezes você fica, por exemplo, hospedado em Genebra, num hotel, você ganha um cartão grátis, né, que está incluído já no preço da tua diária.
que você pode usar todos os transportes públicos da cidade. Isso é muito legal, porque incentiva as pessoas a usarem o transporte público, você pode atravessar o Sensacional. lago com o barquinho, é muito legal. Então, você tem a feira, por exemplo, em Los Angeles tem a feira quarta, mercado, né? Mercado quarta e sábado de manhã. Você tem os supermercados, tem academia, eu vou numa academia aqui, tem professora brasileira que dá aula de zumba, tem tudo isso. Maravilhoso. Os brasileiros, eles chegam em todos os cantões do mundo, Adriana. É incrível. Me diz É uma coisa, um incrível mesmo. tema que o pessoal ama falar. Preço. Preço. É caro viver na Suíça? Como é que é a conversão para franco, euro? Como é que é tudo isso? É caro, é um país muito caro. Os salários são altos, comparados com o salário mínimo, por exemplo, eu sempre comparo, né, com França ou Itália, que são os países mais próximos aqui, pelo menos da minha região. Ganha-se, às vezes, 2 ou 3 vezes mais na mesma posição, né? Então, o custo de vida é caro, mas os salários também são altos, né? Uhum. Agora, tem gente pobre também na Suíça. Não é verdade que só tem gente rica. Tem muitos milionários, não sei aí qual que é a estatística, mas tem, não me lembro agora, né, quantos milionários por habitante. Mas Adriana, tem muita o que, gente que que é tem um ajuda. pobre na Suíça? Tô Um perguntando uma pobre na pergunta genuína. Suíça, eles consideram, por exemplo, o pessoal do imposto de renda, uma vez eles até questionaram a gente, né? Ah, como é que vocês vivem com tanto dinheiro por mês, não sei o quê, mas isso aqui não dá para viver na Suíça, né? O cara questionando assim. Uma pessoa, por exemplo, que ganha 3.000 francos por mês, né? 3.500, que tem uma família, não sozinho, né? Mas uma família com 1 ou 2 crianças, por exemplo, é bem apertado, porque um aluguel vai ser no mínimo 1.500, 2.000 francos. Aí você tem o tal do seguro de saúde obrigatório. Isso você Seguro não de tem nos saúde países da obrigatório, paga mensal. paga mensal. Nos países da União Europeia, a Suíça não faz parte da União Europeia, né? Você tem o serviço público, como no Brasil, né? Ou você paga, sei lá, muito pouco, uma consulta médica, 20 euros, por exemplo. Uhum. Aqui não, você é obrigado a pagar um seguro que custa, dependendo da franquia que você escolhe, você pode escolher uma franquia de 300 ou de 1.500. Se você vai muito ao médico, você escolhe uma franquia baixa. E aí você paga por mês, por exemplo, uma família de 4 pessoas, no mínimo 1.500 francos. O Então é valor do muito, aluguel? é o valor do aluguel. Caramba, Aí, menina. se você não tem muito recurso, você pode pedir ajuda do Estado. E aí você mostra para ele que você não tem e eles te dão uma subvenção, né? Então, isso existe aqui, é tudo muito bem controlado, né? Você tem que provar que você não pode pagar. Mas, por outro lado, assim, eles pagam tudo para você. Então, qualquer consulta médica que eu tenha, eu sou reembolsada 90% da consulta. E se passar acho que são um gasto, sei lá, se eu gastar mais de 7.000 por ano de médico, aí eles cobrem 100%. Mas é difícil você Certo, gastar. Só se você tiver certo. uma operação, uma coisa assim, né? Mas é bem pesado no orçamento. Então, Esse você tem um seguro aluguel? saúde, vocês pagam para o governo, Não, não é são o que eles privado. chamam de caisse maladie, são privadas, e você tem várias, você pode escolher, né? Não tem um só, não é para o governo, aí você paga para Certo, essas certo. empresas e cada uma tem. O que eles têm mais flexibilidade é com o plano que eles chamam de complementar, porque você tem o plano de base, que cobre assim os médicos e tal, não? E se você quer, por exemplo, fazer uma massagem ou uma osteopatia ou uma acupuntura, que é chamado da medicina complementar, que o suíço gosta muito, Uhum. investe bastante nisso, e aí você tem que pagar um pouquinho a mais por mês, e aí você pode ser também reembolsado dessas consultas mais de naturopatia, né? Vamos dizer assim. Olha só, menina. Como é que é para uma brasileira tão habituada que já não tem mais o hábito de esperar o trem atrasar? O que que ainda te irrita na Suíça? Tem duas coisas assim que são chatas, vamos dizer assim. Primeiro, nessa região onde eu moro, você tem esse lago muito grande e no inverno, o inverno eu acho muito longo ainda, apesar de estar aqui há 20 anos, dura no mínimo 6 meses. O que eu quero dizer com isso, né? Tem muitos dias que fica muito, tem uma névoa que se instala em cima do lago, Uhum. muito espessa, então você não consegue ver o sol durante muitos dias. Às vezes tem um vento muito forte, então assim, tem todo um clima meio down, assim, né? Meio de as pessoas ficam mais em casa, é difícil. Isso ainda me incomoda. Não sei se um dia vai parar de incomodar. E tem outras pessoas que você fala,
Falei, nossa, faz uma semana que não tem sol, a pessoa nem não tá nem aí, né? A Fique pessoa que tranquila, nasceu aqui porque todas as pessoas que nós entrevistamos, Islândia, Dinamarca, é unânime, é tá? pior, com É certeza é unânime. O pior. pessoal Eu tá sei. unânime, tá fechado contigo, todo mundo tem a depressão sazonal, então E fique é real tranquilo. mesmo. É difícil, mas você tem a vontade de poder ir para a montanha. Então, se às vezes está aqui um tempo horroroso, nublado, você sobe acima de 1.000 metros, um sol azul, assim. Então, você Passa a tem névoa. passar, né? Você pode escapar, né? Isso é chato e realmente não acostumei. E outra coisa que é engraçada do suíço, por exemplo, você está no supermercado, né? Você está no Brasil, você está no supermercado, quer pedir, não tô achando café, né? Você vê uma moça que trabalha no supermercado, você fala, oi, por favor. Ou às vezes nem fala, né? Por favor, tem gente que não fala. Oi, onde tem café, né? Oi, oi, você faz assim, né? Aqui na Suíça, você não pode fazer assim. Se você fala assim para uma pessoa, ela vai te parar e ela vai falar assim, bonjour, bom dia, né? Em primeiro lugar, bom dia, né? Aí você tem que falar, a senhora saberia me dizer, por favor, onde fica a prateleira É onde tem tudo café? polite, tem que ser tudo certinho. O suíço é muito cordial, muito polite. Outra coisa também muito chata é secretárias de consultórios médicos. Então você liga e é assim, a secretária, aí você cai sempre num. A secretária está sempre ocupada, aí você cai numa secretária eletrônica falando assim: se nós não atendemos é porque estamos ocupados com o paciente. Para poder falar com a gente atende às terças-feiras, das 10h30 às 11h45, às sextas-feiras, das 15h30. Meu, É assim, você tem que anotar na tua agenda, porque senão você esquece, você não consegue nunca mais falar. E elas também têm um. Ai, são muito chatas, entendeu? Você pede uma consulta, ela, só tem daqui a 6 meses. Eu não sei, tem uma coisa com secretária médica aqui, não sei se é só na minha região, em outras, mas é bem irritante elas isso. não Você quer... são, elas não têm uma boa iniciativa para ajudar as pessoas, Não, talvez. não, não. Talvez elas ganham pouco, Adriana. Você já pensou que elas podem ser essas que ganham pouco? Acho que não, viu? Acho que Só são mal elas são amadas maldosas mesmo. mesmo. Ah, que barbaridade. Então, Adriana, eu fico preocupado, porque são duas pautas que você não tem como levar para o parlamento da sua cidade. A névoa não Não, vai ter o que fazer e você não vai não, conseguir mandar todas as secretárias de médico embora. Mas paciência, não, essas são não. coisas que tem. E o que que você mais ama na Suíça, então? Eu gosto, em primeiro lugar, da natureza. Realmente tá num ambiente de paz, de tranquilidade. Me acostumei muito assim com. Assim, eu não sei se eu conseguiria voltar e morar em São Paulo, por exemplo, né? Da minha cidade, de onde eu venho, que assim é um caos constante, né? Eu gosto de ter uma vida mais tranquila, né? Dessa coisa de ter tudo direitinho, os horários, você consegue se organizar. E, e gosto muito também de ser um país pequeno. Então, você consegue visitar a Suíça, passar num fim de semana, você pode pegar o trem com as crianças, viajar, aproveitar, seja no inverno, no verão. É... Essa ideia de ser um país pequeno, não sei, me agrada, assim, sabe? Com menos confusão, assim. Eu Estar mais gosto. centralizado para sair para outros países também é um Também, ponto positivo? bem central, você pega um trem de Lausanne, em 4 horas você está em Lausanne, você em menos de 5 horas você está em Milão, não precisa pegar avião. É... E é um Isso eu trem na Suíça, né, Adriano? Não é igual eu uma vez que entrei numa furada e peguei um trem aqui perto de Miami, fui até Washington, D.C., 23 horas de trem, não vi nada, porque eu estava não. imaginando que eu ia ver várias coisas maravilhosas por causa da Suíça, e não, eu fui ludibriado pela Suíça e não vi nada aqui nos Estados Unidos. Mas é um trem que vale a pena pegar. Eu imagino que deve ser Outra coisa, maravilhoso. sim, que eu lembrei agora, eu adoro tudo que é folclore suíço. Então, por exemplo, tem várias festas tradicionais. Então, você tem, por exemplo, o 1º de agosto, que é tipo o nosso 7 de setembro, né? A festa nacional suíça. Todo mundo veste aqui a camiseta da Suíça, tá vendo? Olha que Vermelho e legal. branco. E aí você tem a queima de fogos, né? Ou na montanha, ou na beira do lago, música tradicional. Tem também uma festa muito legal, que é no mês de setembro, porque durante o verão as vacas sobem com os fazendeiros, né? Os agricultores, para pastar nas montanhas, nos Alpes. Elas E quando realmente tem usam os verão, sinos.
Usam, porque é uma maneira de eles não perderem as vacas na montanha. Maravilhoso, E maravilhoso. aí tem essa festa em setembro, geralmente é no último fim de semana de setembro, que acabou o verão, vai começar a nevar nos Alpes, e aí tem o que a gente chama de, em francês, des Alpes, que é desalpe, né? Eles vão descer dos Alpes. Então você tem famílias que se vestem com as roupas tradicionais e andam, sei lá, 2, 3, 4 horas com as famílias, criancinha e tudo, com cabra, com porco, com vaca, e eles chegam no vilarejo. E lá tem uma festa linda. E eles decoram as vacas com flores. É a coisa mais bonita essa festa. Quem puder vir em Caramba, que setembro, vale sensacional. muito a pena. E eu gosto muito, assim, eu sempre, não sei, eu peguei uma paixão mesmo pelo folclore suíço, pela cultura suíça. Muito, muito legal. Ainda sente saudade do Brasil? O Sim, que sente, que você sente sente. saudade do Brasil ainda? Do calor humano, assim, mesmo, né, tendo amigos aqui de muitos países e tudo, sinto saudades, claro, da família, de estar perto de todo mundo. Aqui eu tenho uma tia que mora aqui, Tem uma comunidade brasileira aí perto? muito grande, muito grande. Então, assim, dá para matar saudades. Por exemplo, tem um grupo que eu faço parte, que chama Pimpolhos, que é um grupo de pais brasileiros que têm filhos aqui na Suíça. E por WhatsApp, por exemplo, a gente troca uma porção de informações, de ajuda, de dicas, doa roupa, brinquedo. E aí eles fazem, por exemplo, Carnaval dos brasileiros, fazem Dia das Crianças, fazem festa junina, que é super legal. Sensacional, Então você sensacional. consegue, quem tem filho aqui, que os filhos nasceram aqui, né, nunca viveram no Brasil, você consegue passar um pouquinho dessas festas e da cultura. Então isso ajuda a matar um pouquinho das saudades. Mas do Brasil eu tenho muitas saudades do clima, das frutas, apesar de ter uma mão formosa que eu adoro. Hoje em dia tem aqui, a gente compra, é muito bom. E mas eu acho que muita gente que mora fora vai falar isso, da questão do calor humano, né? Você que entrevista muita gente, você deve ouvir bastante isso. É, o pessoal sente, mas sabe que curioso? Você falou do mamão e rio, mas você é a segunda pessoa que fala de fruta. Então, assim, é uma coisa para quem gosta de fruta. Eu não sou essa pessoa, mas para quem gosta, sente falta de verdade. Quando pega uma fruta saborosa, aqui a gente já sente diferença do Brasil, que é muito melhor. Então, é uma coisa que realmente faz parte da cultura e da tua alimentação, e é uma coisa do teu dia a dia. Então, eu entendo realmente a coisa da fruta não é para sentir nada diferente, porque é uma coisa que você sente falta, é normal. Mas, de Sim. fato, o pessoal sente falta do brasileiro. Agora, tem uma linha muito tênue entre o sentir falta do calor humano e a loucuragem. E E aquela o quê? abraçação, O quê? aquela Ah, loucura do brasileiro sim. que tudo já vira um pagode sabe? Então, eu acho que a gente que acostuma morar fora, a gente sente saudade mas fica assim, ah, meu Deus, calma, calma, pessoal, vamos devagar que eu preciso entrar de novo aqui, eu preciso achar meu lugar de novo nessa coisa aqui. Então, mas eu entendo essas tuas saudades, eu entendo É. perfeitamente. Você Por agora, exemplo, agora que você, pode falar, pode falar. pessoal, por exemplo, outra coisa, os médicos aqui, né? Isso, eu fui ao Brasil recentemente, fui o médico lá, é tão gostoso o médico te receber, é, às vezes até dar um beijo, um abraço. Para mim é muito importante essa questão assim, mais de calor humano nos médicos. Aqui eles são super frios. Ninguém tem o WhatsApp, não existe isso, tem o WhatsApp do médico, né? Aquela coisa, Não, você só cara. pode ligar do consultório até as 3 da tarde, e se tiver um problema no fim de semana, você vai lá para a emergência do hospital e acabou. E isso é muito gostoso de poder ter um contato maior, né, Não, com os O médicos. Brasil, acho que essa parte humana, assim, é fora do comum mesmo. É fora do Com comum. O certeza. Brasil é muito bom. Você agora que você tem uma mão que você falou, mas você tem uma coisa, Adriana, aí, provavelmente ao alcance das suas mãos, talvez, que o mundo inteiro deseja ter, que é o acesso ao chocolate suíço. É tudo isso mesmo? É tudo isso, é muito bom, muito bom. Claro, tem marcas que não são tão boas, mas acho que sempre vão ser melhores do que as marcas do Brasil. Acho que os ingredientes aqui têm muita qualidade, né? Acho que isso que faz diferença. E principalmente se você conseguir comprar ou ter acesso aos chocolates artesanais, né? Não de grande escala, como a Lindt, por exemplo, que a gente vê no Uhum. Brasil como chocolate maravilhoso, mas existe coisa até muito melhor do que a Lindt, né? Uau. Existem esses chocolaterias artesanais que usam um cacau excelente e o leite, né, da Suíça, né? Que a Suíça, na verdade, é o país que inventou o chocolate ao leite em 1875, né? Um, Sensacional. um cara que Sensacional. trabalhou com a Nestlé
mas não era da Nestlé. E ele que inventou essa receita de colocar o leite em pó das vacas suíças na receita do chocolate amargo. Maravilhoso. A Suíça, nós devemos muitas coisas boas à Suíça, nós devemos. Adriana, quando você. Existe até um, antes de sair do tema do chocolate, existe um tour do chocolate, é isso? Sim, tem um tour do chocolate que a gente organiza. Eu conto para as pessoas a história de como a Suíça começou a fazer chocolate e da onde vem, né? E a gente passa por 3 ou 4 desses chocolaterias artesanais, tem degustação e ainda leva presentinho para casa. É muito legal. Meu Deus. Então você que porque está ouvindo a gente aqui no agora ao vivo e vai assistir depois no YouTube, se você quiser fazer um passeio com a Adriana, você sabe que você vai ter esse acesso ao tour do chocolate. Adriana, onde você leva as pessoas no seu tour? Conta para nós um pouquinho ali do seu dia a dia de guia turístico na Suíça. Eu fico mais na região francesa, né? Sou baseada aqui, então, em Lausanne. Faço bastante em Genebra também. Vou muito a Montreux também, que é a cidade conhecida pelo festival de jazz. Não sei se você já ouviu falar desse festival. É um festival desde os anos 60, que tem todo julho. É a cidade onde o Fred Mercury também morou e a banda Queen gravou muitos CDs, muitos discos. Também a gente vai a Gruyère, que é a cidade do queijo. Gruyère, um vilarejo medieval. Nossa, Levo ainda tem o também queijo, meu Deus do céu, é muita coisa boa. Tem o queijo, o queijo. Antes do chocolate até, né? Já há muitos séculos que a Suíça faz o queijo, que era para conservar o leite no inverno, né? Era uma maneira deles conseguirem conservar. E eles inventaram, então, o processo de endurecer esse leite e fazer o queijo. Isso é muito bom. Maravilhoso. Adriana, antes da gente encerrar, quero te agradecer mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam aqui hoje. Vai ficar tudo gravadinho aqui no Instagram, vai ficar lá no YouTube também. A gente vai editar aquela parte do começo que tivemos problema da conexão, tá tudo certo, tudo faz parte da vida. Agradecer a nossa agência de marketing, a agência Duplê, a melhor agência de marketing do mundo. Ela já passou em quase todos os continentes aqui com a gente do Pode Viajar. Então, agradecer a agência Duplê pela parceria de sempre. Você que precisa de marketing digital, quer construir uma marca, quer fazer qualquer coisa relacionada a embalagens, a agência Duplê vai te ajudar aonde você esteja no mundo. Eles estão sempre marcadinhos, @agência Duplê. Entre em contato com eles que eles vão resolver todos os seus problemas e as suas aflições. Convidar todo mundo também para se inscrever no nosso canal do YouTube. Adriana, se inscreva no nosso canal do YouTube, @podeviajar. Todos os nossos vídeos estão lá. No futuro nós faremos as nossas lives lá. Então, agradecer imensamente seus amigos, Adriana, que participaram com a gente hoje, as pessoas que nos assistiram, aos meus amigos, aos amigos do Pode Viajar que estão aqui com a gente. Adriana, muito, muito obrigado. Foi muito legal. Você tem muito conteúdo, você tem muita coisa para falar. Eu podia ficar 2 horas perguntando até dos relógios suíços aqui, que eu sei que você vai conseguir me explicar tudo. Mas eu quero saber agora, Adriana, um brasileiro que ouviu, assistiu essa nossa live aqui, assistiu esse podcast, o episódio número 20, um episódio especial. Primeira coisa, por que a bandeira é quadrada? Porque todas as bandeiras são retangulares. Primeira coisa, por que a bandeira da Suíça é quadrada? E a Eu não sei segunda, responder. ô louco, Adriana, essa eu achei que tava fácil para você. Não, Então nós vamos todos eu sei de pesquisar onde vem juntos. a bandeira, as cores, mas eu não sei porque ela é quadrada. Então nós vamos todos juntos descobrir o porquê que a bandeira é quadrada. Eu vou deixar na descrição depois o porquê que a bandeira é quadrada. Um conselho, Adriano, para um brasileiro que decida morar na Suíça. Ouviu, ficou encantado, já conhece a Suíça dos vídeos, assim como eu. Minha esposa, todo final do episódio, ela fala: eu quero morar nesse país. Então hoje eu tenho certeza que ela quer ir morar na Suíça. O que um brasileiro precisa fazer para ir morar na Suíça? Precisa querer trabalhar muito para poder se manter aqui, né? E eu acho que primeiro precisa estudar um pouco em qual região, né? Gostaria de se instalar, então, que é muito diferente a região alemã da região francesa. Eu não sei, eu acho mais fácil para um brasileiro a região francesa, porque a língua talvez seja mais fácil do que o alemão, a gente fala português, origem latina também. E eu acho que a cultura é um pouquinho mais parecida com a nossa do que a cultura germânica, né? Precisa ver, são muitas áreas. Se você é uma pessoa qualificada, tem tantas multinacionais por aqui, ganha-se super bem. Também eles precisam de muita mão de obra, por exemplo, de enfermeiros, pessoas que trabalham em restaurantes. Então tem um potencial muito grande de trabalho aqui na Suíça, né? Tem que ver, porque
como a Suíça não faz parte da União Europeia, às vezes é um pouco mais difícil a questão de visto, né? Se você tem um passaporte europeu, fica mais fácil. Eu cheguei aqui como francesa, né? A família do meu pai é francesa, então para mim foi mais fácil entrar como francesa e não como brasileira. E o suíço, às vezes, eles têm que, para eles te contratar, eles têm que provar que na vaga que eles, por exemplo, uma vaga numa empresa, a empresa tem que provar para o governo suíço que não tem nenhum suíço que possa fazer o mesmo trabalho que você, nem um europeu, e aí depois ele pega o brasileiro, entendeu? Então tem um pouquinho essa dificuldade, mas dá para fazer, tem muitos brasileiros morando Vale a aqui. pena? Vale muito a pena. Eu tô super feliz. Para ficar pouquíssimo tempo e tô aqui até hoje. Então, Maravilhoso. para morar, pelo menos vem passear. E foi incrível te ouvir, foi incrível saber um pouco da sua história. Pessoal que quiser seguir a Adriana, vamos deixar a descrição também aqui, o arroba guides, guia suíça ponto, Swiss Guide. Aí nós vai, eu ia falar there we go. Então, guia suíça.swissguide, segue lá e entra em contato com a Adriana, que eu tenho certeza que vai ser a melhor guia da Suíça da sua vida. Não, tem Ok? outras muito boas também aqui. O pessoal é muito polite. Adriana, muito obrigado. Sucesso para você aí. O Pode Viajar está sempre de portas abertas, tá bom? Muito obrigada, Cadu. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Sucesso. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.